Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre resposta de uma proposta, uma tentativa de contratação efetiva que o Grêmio fez. Vamos falar sobre a busca por reforços nos últimos dias da janela de transferências, pelo menos esta primeira janela do início de ano, e vamos tratar aqui também sobre o atleta que está impressionando o técnico Luiz Castro e os integrantes da sua comissão técnica. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Crepe do Alemão e Empório da Família. Antes eu peço que tu deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve e me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, entra aqui no canal, confere se tu já é inscrito, se não for se inscreva, também ativa as notificações para sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e claro, vai opinando muito aqui nos comentários sobre todos os temas. O primeiro ponto para a gente abordar aqui é a situação do novo reforço do Grêmio que está impressionando. Estou falando do jovem volante, só 21 anos, Lionel Pérez. Ele que veio do Huracán da Argentina, um jogador que atuou pouco, se a gente for comparar, né, com, por exemplo, o Nardoni, profissionalmente, um jogador que não há muito tempo saiu das categorias de base e já se tornou rapidamente um destaque. Não é considerado um craque, evidente que não, até pela posição que joga, mas é considerado um jogador de enorme potencial, que chegaria ao Grêmio para dar uma resposta, talvez não tão imediata, mas dar uma resposta muito boa a um curto prazo. Só que ele está surpreendendo positivamente, pela qualidade que está apresentando, pelas virtudes, pelas características, mas pela rapidez de adaptação, pelo menos nos treinamentos. Mas é isso que a gente tem para avaliar até o momento, e isso empolga. Os relatos são, de fato, os melhores possíveis. O jogador apresenta excelente marcação, excelente senso de espaço, de posicionamento, sendo de fato aquele camisa 5 que joga à frente da área e que protege a defesa, e um jogador que ainda tem apresentado uma boa saída de bola. Evidente, não é um camisa 8, não é o cara que vai organizar o meio-campo do Grêmio, mas ele não é tosco com a bola. Aliás, muito pelo contrário, ele tem mostrado ter um bom passe. Está impressionando positivamente. Nós conhecemos ao longo da história vários exemplos de jogadores que eram chamados de leão de treino, né? Que depois nos jogos eles não davam a mesma resposta. Então é claro que a gente não pode aqui super valorizar, super achar que, nossa, descobrimos a nova joia do futebol mundial. Não, mas a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem para analisar, os relatos que a gente recebe, que o jogador de fato está se destacando bastante nos treinamentos. É um jogador que logo começará, possivelmente, a despontar com a possibilidade de titularidade. Se fala muito em um meio-campo que não tem a figura do meia, já que o Grêmio até o momento não contratou um camisa 10 e dificilmente contratará nesse início de ano, até porque a janela se encerra já agora no início de março. Faltam poucos dias, portanto. Teria um meio-campo muito mais intenso. Daqui a pouco o próprio Lionel Pérez, com o Arthur, seria o cara para organizar esse meio-campo, né? A mente pensante, e o Nardoni sendo esse trator que circula por todos os lados e que ajuda no dinamismo, seria o motor do meio-campo, né? Há uma ideia nesse sentido, a gente obviamente precisa ver na prática, mas desde já estamos torcendo demais para que funcione, porque o Grêmio precisa de mudanças, principalmente no setor do meio-campo. O Grêmio precisa oxigenar esse setor que é fundamental, porque hoje o Grêmio tem o Arthur, que infelizmente caiu de desempenho do ano passado para esse, mas que precisa de parceria, que precisa de jogadores com características que sirvam de complemento. Não pode ter vários jogadores lentos cadenciados ao lado do Arthur. Não, alguém precisa compensar aquilo que o Arthur não marca e alguém precisa compensar aquilo que o Arthur não corre, para que o Arthur fique livre para fazer aquilo que faz de melhor, para ser de fato o nosso centro do meio-campo, nosso melhor jogador, etc. E esse meio-campo funcionando, é evidente que a zaga fica mais protegida e hoje esse é um problema do time do Grêmio e ela chega com mais qualidade na frente também, seja por os pontas e na aproximação para o Carlos Vinícius, que hoje está jogando meio que isolado e essa também é uma preocupação no Grêmio. O Grêmio está buscando reforços, essa é uma das pautas do vídeo, porque a janela fecha agora, no início do mês, e o Grêmio está encontrando dificuldades.
A prioridade máxima é o lateral direito. E o Grêmio fez uma tentativa muito forte em relação ao Paulo Henrique, vocês sabem, mas a resposta que vem do Vasco da Gama ela é negativa. O Vasco não libera o Paulo Henrique. O Grêmio abriu tratativas, fez uma oferta, preparou uma segunda, conversou, avançou, tentou avançar ainda mais, tentou evidentemente fechar, mas não conseguiu. Chegou a ter um acerto com o jogador e, pesando muito o desejo do jogador, poderia dar certo, mas até o momento não deu, e a resposta do Vasco tem sido de não abrir espaço para o avanço das negociações. Esse é um ponto importante. Não é apenas o Vasco não ter aceito até o momento. O Vasco está sendo totalmente fechado em relação à possibilidade de avanço nas conversas. Então esse é um jogador que no momento a gente não descarta, o Grêmio não descarta a contratação dele, mas ao mesmo tempo é tido como muito difícil, muito distante, como tendência que não venha. E aí fica o questionamento se o Grêmio vai usar os últimos dias da janela ou não para contratar um jogador para essa posição, a lateral direita. A ideia é contratar. Essa é uma carência muito bem diagnosticada pelo Grêmio e o Tricolor procura sim jogadores para essa posição. Vai dar tempo? Não vai dar tempo? Esse é o grande X da questão. Se não tiver tempo, o Grêmio vai ter que se virar mesmo com o João Pedro, com o Marcos Rocha e às vezes até mesmo com o Pavon de forma improvisada. O conteúdo tem a força de Empório da Família, fica em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também. Empório da Família trabalha com linha completa de pizzas da Nono Ludovico. Trabalha também com congelados da renomada marca Vó Eneri. É excelência em congelados. Linha completa, qualidade para quem gosta de sabor ou para quem gosta de comer bem. Empório da Família em Porto Alegre, o endereço está na tela, o telefone também. Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo. Tanto sucesso porque tem qualidade. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista e o cupom Grenal 10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão fica na Avenida Beira Mar de Torres. Tem teleentrega, é tradição, o telefone da teleentrega tá na tela, Crepe do Alemão. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.